Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, você que é devoto de Nossa Senhora. Estamos aqui com o nosso programa Magnificat, aquele programa que de alguma forma procura sempre olhar para Nossa Senhora, mas com um olhar inteligente, procurando compreender bem o sentido, o significado desta figura tão importante na nossa igreja, que é Maria de Nazaré, Maria Santíssima, e que para nós a gente chama carinhosamente de Nossa Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira. E nesse desejo de ir aprofundando cada vez mais, vocês sabem que Nossa Senhora ela é ímpar dentro da igreja, ela é uma figura muito especial, a gente até chama a devoção à Nossa Senhora de hiperdulia, né? Uma devoção muito particular a essa mãe de Jesus e nossa mãe. E existe então, em relação a Nossa Senhora, uma série de títulos, uma série de nomes, de atributos que são dedicados a ela. E alguns deles são chamados de dogmas. E nós queremos conversar um pouquinho sobre esses dogmas, que na verdade são 4 dogmas. O dogma da virgindade de Maria, o dogma da sua maternidade divina, o dogma da sua assunção ao céu e o dogma da sua imaculada conceição. E para conversar com a gente, eu convidei o Padre Camilo, que é um velho mestre em Mariologia. Seja bem-vindo, Camilo. Obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria, mais uma vez, pela Academia Marial, podemos aí refletir uma dimensão da vida de Nossa Senhora. Eu agradeço o convite. Tá bom, vamos conversar um pouco, sempre lembrando para você, minha gente, que os congressos mariológicos, eles aprofundam sempre algum aspecto da vida de Nossa Senhora. E nós vamos ter agora do dia 18 ao dia 21 de maio, não se esqueça, viu? É o nosso 14º Congresso Mariológico, que eu peço para você fazer logo a sua inscrição. Abra aí a12.com/Congresso Mariológico, faça a sua inscrição para participar conosco. Não vai ser possível fazer tudo presencial, mas será possível fazer também assim online, né? E até com um atestado para aqueles que se inscrevem, tá bom? Então aproveita essa oportunidade. Mas vamos entrar, Padre Camilo, nessa questão do dogma. A primeira coisa que eu queria que você explicasse para nós, Camilo, é o que significa essa palavra dogma? Não é muito usual, a gente nem sempre diz isso, não é uma palavra que se fala na catequese da infância que a gente fez. Mas a igreja tem o dogma como verdade de fé, né? A palavra dogma é uma palavra grega que quer dizer decisão. É o momento em que a igreja decide por uma verdade de fé e ela passa a fazer parte aí da herança, aquilo que compõe a nossa fé em Deus e a nossa vivência em comunidade. Na igreja existem 44 dogmas e desses 44 dogmas, 4 se referem à Virgem Maria, como o próprio Padre Ulisses já mencionou. Então, dogma é uma verdade de fé, uma decisão que a igreja apresenta como aquilo que alicerça o que o nosso coração acredita. E todos os dogmas eles só são promulgados após passarem por 4 realidades, né, Padre Ulisses? Após investigar a Sagrada Escritura, o que ela fala dessa dimensão, o dogma também que vem pela questão da tradição que a igreja tem ao longo de sua história, através do magistério da igreja, que tem a missão de ensinar, mas é importante também o dogma, ele brota a partir do senso comum dos fiéis, né? Como o povo de Deus sente esta verdade em seu coração. Então, antes do dogma ser proclamado como verdade de fé para toda a igreja, ele brota também de uma vivência que a igreja reza em cima daquilo que o coração humano acredita. Agora, Padre Camilo, eu acho que é muito importante também a gente acentuar, o dogma não é toda a verdade, né? Ele é assim um limite mínimo daquilo que nós acreditamos, porque toda a verdade nós não enxergamos. A gente no mistério de Deus, a gente vislumbra, né? A gente, eu diria assim, a gente balbucia o mistério de Deus, né? Então, de repente, você chega a uma certa garantia, uma certa segurança, não, isso aqui deve ser realidade, deve ser verdade, né? Até porque diz respeito à nossa própria esperança, à nossa salvação. Então, o dogma, ele é, digamos assim, uma parcela dessa imensa verdade que é Deus e que não cabe na nossa cabecinha de jeito nenhum, gente. Agora, quando a igreja diz, não, isso aqui você pode acreditar, vale a pena, né? E é importante, então, isso aí, né, Padre Camilo, para que a gente não seja, assim, tenha crendices. Isso. Que a gente acredita em tudo, fulano apareceu aqui, já é verdade. Não é, não é, não é. Existem certos limites exatamente para dizer eu sou um bom católico, mesmo que eu não acredite naquela visão, naquela aparição, né? Então eu acho que é um certo também limite para a gente não sofrer de crendice constante, né? E é importante também destacar, né, Padre Ulisses, que o dogma ele não surge da noite para o dia, né? Há dogmas que levaram séculos de reflexão, de estudo para serem definidos. E como bem, né, o Padre Ulisses disse,
não é uma verdade absoluta, ela não explica tudo daquilo que na fé nós anseiamos conhecer, mas ela traz uma dimensão de como Deus, em seu mistério de amor, entra na história humana. Quando formos mesmo refletir os 4 dogmas marianos, nós vamos ver dimensões da vida de Jesus que Nossa Senhora nos revelou. Primeiramente, pela disponibilidade com que ela acolheu o projeto de Deus em sua história. Cristo é a verdade. Os dogmas, então, cada um nos ajuda a conhecer um pouco do Cristo para que cada vez mais possamos permanecer nele. Isso, eu creio que é muito importante isso aí. Vamos entrar então, Padre Camilo, naquilo que é considerado o primeiro dogma de Nossa Senhora, né? Que eu sempre quebrei a cabeça para conseguir assimilar direito, né? Que é a virgindade perpétua de Nossa Senhora, né? Aquela história de que Nossa Senhora é virgem antes do parto, no parto e permaneceu virgem depois do parto, né? E que muitas vezes os nossos irmãos separados, que a gente chama aí os demais cristãos, principalmente evangélicos e tudo mais, eles não aceitam, porque eles vivem rebatendo na tecla, não, Nossa Senhora, depois que teve Jesus, teve uma filharada, que está tudo escrito na Bíblia aqui, né? E a igreja fala, não, ela preservou a virgindade dela. Como é que de onde surgiu a história dessa virgindade? Então, ele é um dogma antigo, já foi definido no século VII, né? Foi no Concílio de Latrão, pelo Papa Martinho I, e o Concílio de Latrão aconteceu em 649, e é neste concílio que se define a virgindade perpétua de Maria. Quando nós falamos da dimensão da virgindade, é muito além da questão física, né? A virgindade da qual Nossa Senhora é exemplo, até mesmo para toda a humanidade, diz muito mais dimensão com aquilo que toca o coração humano, aquilo que reveste a nossa alma. E a Igreja acolheu como verdade de fé que Nossa Senhora é virgem antes da concepção do Verbo encarnado, no momento do nascimento e também após o nascimento de Jesus. Ela permanece na bonita dimensão da virgindade, que é por excelência consequência da castidade, o coração casto de Maria, né? Aquele que Maria é a imagem do ser humano que encontrou no amor de Deus a razão de toda a sua alegria e de todo o seu prazer. Maria acolhe esta vontade, né? E faz desta vontade o que dá realmente significado à sua vida. Poderíamos até dizer, nenhum outro amor tocou o coração de Maria a não ser o amor de Deus. E no amor de Deus, Maria se sente tocada pelos seus filhos e filhas nas suas mais variadas necessidades. A virgindade de Maria, poderíamos resumir, é Maria que ama em Deus, né? Este amor puro que faz com que ela seja capaz de enxergar o interior da outra pessoa. As bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, ele traz uma bem-aventurança, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Maria cultiva esta pureza, né? Ela não se deixa tocar pelas paixões, pelos vícios que com muita facilidade tocam a nossa carne e às vezes por tocar a nossa carne nos desvia até mesmo daqueles propósitos espirituais que nós fizemos na vivência da fé. Maria, ela se reveste totalmente do amor divino, as paixões do mundo não a seduzem, porque ela se fez totalmente pertença nas mãos do Senhor. Creio que é muito importante, né, compreender o sentido espiritual da virgindade de Maria, né? Mais do que aquilo que a gente imagina como sendo virgindade física ou não, né? Que fica em segundo plano, pode ser importante, mas não é isso que se visa. Eu acho, sabe, Camilo, que Maria, do momento que ela falou ao anjo, olha, faça em mim segundo a palavra de Deus, segundo a sua mensagem, entende? Ela consagrou a vida dela totalmente àquele filho que ia começar a ser gerado dentro dela, né? Foi uma consagração total, ou seja, há uma relação muito estreita, direta entre aquilo que chamamos a virgindade de Maria, não é mesmo? E o filho ser filho de Deus, né? A consagração total da vida dela, e por causa desse filho, eu penso assim, porque esse filho veio de Deus, é filho do Altíssimo, então a minha virgindade vai servir de testemunho, né, dessa filiação divina de Jesus. Há uma relação entre a virgindade e essa filiação divina de Jesus? Isso mesmo, é interessante porque a dimensão da forma como Deus entra na vida de Maria, como Maria tem o coração aberto e disponível para o projeto de Deus, isso revela que ela se entrega totalmente àquilo que Deus pede a ela, né? E neste momento em que ela diz sim ao Pai e acolhe Jesus, então Maria testemunha que ela é a mulher toda de Deus, né? Não há nenhum outro espaço, não há nenhuma outra vontade que toque o coração de Maria, a não ser este. Eu encontrei em fazer a vontade de Deus, né, a minha alegria e o meu prazer. E
como Jesus, né, o Filho Divino, o Verbo Eterno que se encarna em seu ventre, e Jesus traz essa bonita harmonia, né, da nossa humanidade, onde emoção, sentimentos, a dimensão física, a dimensão espiritual, a dimensão psíquica, elas estão em plena harmonia. A virgindade de Maria é como o ser humano vive, a forma como ele foi criada, sem desfigurar a sua originalidade. Hoje nós vivemos num mundo que com tanta facilidade as pessoas se desfiguram, elas Sim. são seduzidas por paixões, a própria finalidade da sexualidade é desvirtuada, né? Deus, ao criar o ser humano, ele tem um projeto para a dimensão da sexualidade do homem e da mulher. E quando as pessoas fogem disso, elas se desintegram. Maria é a imagem bonita. Ela e José viveram a plena integralidade de como Deus criou. E como a sexualidade em Maria é caminho para a santidade. Hoje, às vezes, a gente faz uma leitura tão deturpada, ou a gente faz uma dicotomia, né? Separa aquilo que é do corpo, da carne, e aquilo que é do espírito. Em Maria não há essa divisão. A virgindade de Maria, tudo ali está unificado. Seu corpo, sua alma, a dimensão espiritual, a dimensão afetiva, ela vive de uma forma plena, né? Eu acho que, sabe, Camilo, quando falamos em virgindade de Maria, hoje eu acrescentaria também a virgindade de José, o esposo dela, né? Porque ele acabou assumindo o projeto de Deus com Maria, ele acabou assumindo aquilo que foi absolutamente o inesperado, né? Que o Messias veio como filho do Altíssimo, filho de Deus, né? E ele acaba abraçando Maria como esposa e ao mesmo tempo abraçando essa consagração, essa doação total, né? Ele é filho de Deus, nós somos testemunhas desta filiação divina e nós consagramos o nosso corpo, a nossa castidade, todo o nosso ser, exatamente para dizer, ele veio do alto, ele veio do Altíssimo. Eu acho que é muito importante sempre em Nossa Senhora essa ligação profunda entre mãe e filho, né? A cristologia, o cristocentrismo de tudo que a gente refere a Nossa Senhora. E isso você já colocou, num certo sentido, a mensagem que isso vem para nós, né? Eu acho que é muito importante aquilo que você acentua. Nós banalizamos demais a sexualidade humana, né? Eu nunca digo assim para o pessoal não pecar contra a castidade, eu sempre digo não pecar contra a sexualidade, né? Isso. É alguma coisa, um presente tão bonito que Deus nos deu, uma capacidade que nós temos de gerar vida, mas uma capacidade também de gerar amor, né? União com alguém, e de repente a gente banaliza. A gente se torna egocêntrico, eu quero gozar, eu quero me satisfazer, o resto pouco me importa. Ou seja, essa banalização, eu acho que a gente vive muito isso, né? E isso é o que mais mantém o tabu sexual no mundo. Eu acho importante como que esse tabu é tão forte ainda na cabeça das pessoas do século XXI, né? Porque rende dinheiro, né? A velha adoração ao lucro que se faz, né? E com isso também um triste tráfico de mulheres, de jovens, de crianças para satisfazer exatamente essa estupidez humana do instinto sexual, né? E é bonito compreender, né, Padre Ulisses, que o dogma da virgindade perpétua de Maria mostra que a virgindade, ela não é uma renúncia, não é uma perda pela qual Maria passa, mas a forma como ela acolhe este dom tão sagrado de Deus, que é a sexualidade humana, e vive a sexualidade justamente iluminada por um projeto, né? Um projeto que vem pela fé, de como ela acolhe a vontade de Deus em sua vida. Então, a virgindade de Maria nos leva a refletir aí a dimensão da sexualidade, que vai muito além da dimensão do contato físico, né? Maria não é menos mulher porque não viveu a dimensão da sexualidade física. Muito pelo contrário, Maria é a mulher completa. É aquela que entende que para além, né, do corpo existe justamente a dimensão daquilo que o coração acolhe. Maria compreendeu que o verdadeiro prazer e a realização de um ser humano está quando o amor nos reveste. Pessoas que vivem a dimensão da sexualidade fora do amor se esvaziam. Quando a sexualidade é vivida na plenitude do amor, ela se completa. Exatamente. E eu acho que é muito importante, então, a gente olhando para Nossa Senhora e dizendo uma mulher sempre virgem, entende? A gente está exaltando o sexo e não diminuindo ou banalizando, né? Porque muitas vezes eu acho que ainda existe na cabeça da gente aquela ideia, né? Sexo, acho que é um negócio meio criado pelo diabo, viu? Tanto assim que os sacerdotes do Templo de Jerusalém não podiam ter relações sexuais quando estavam para ir lá para o templo, porque parece que aquilo sujava, né? E a própria mulher, quando dava luz, tinha que se purificar porque sujava. Ou seja, a gente tem certas
ideias que foram formadas dentro de várias culturas, de muitos povos, né, que vem constantemente essa ideia, né? Sexo é uma coisa suja, sexo é uma coisa pecaminosa, né? E quando exatamente, né, seria o oposto, é um dos mais bonitos instrumentos de união, de amor, de vida que Deus deu ao ser humano, né? Então acho que fica, né, como ensinamento para todos nós que somos devotos de Maria, que o dogma da virgindade de Nossa Senhora é para nos ajudar a compreender, né, a sexualidade como um caminho para a santidade. Né? Você não pode separar a dimensão do corpo da dimensão espiritual. Nós somos seres unificados. E Maria, ela ensina esta grandeza. Como viver a sexualidade humana dentro de um projeto no qual o amor é a grande motivação para compartilharmos nossa vida com alguém. Maria, sempre virgem, compartilhou sua vida com José e ela mostra que a sexualidade vai muito além do órgão sexual, né? A sexualidade está no ser humano como um todo, né? Como eu acolho o outro, como eu sou presença na vida do outro, como a minha vida é imagem e reflexo do amor de Deus na história das pessoas com as quais nós convivemos. Então a virgindade perpétua de Maria nos dá essa bonita lição de encontrar e redescobrir o valor sagrado da sexualidade humana, que não é algo sujo nem algo feio, é algo sagrado, algo criado por Deus. A sexualidade é um dom divino. Um dom divino, né? Por isso que a gente pode dizer sempre, Maria sempre virgem, rogai por nós, né? E vamos entrar então num outro dogma, numa outra beleza, maravilha realizada por Deus e Maria, chamada maternidade divina, né? Que o grego chama de Theotokos, um nome assim que soa forte, bonito. Qual é a origem, a história desse dogma da maternidade divina, em que ficou aquela história? Maria é mãe de Deus, Maria é mãe só de Jesus, Maria é mãe só da parte física dele, né? Como é que é isso aí, essa história toda? O dogma da maternidade divina é o primeiro dogma mariano, né, que a Igreja definiu, isso lá em 431, no Concílio de Éfeso. Era Papa, na época, né, Celestino I. O dogma da maternidade divina de Maria vem trazer para o coração dos cristãos esta verdade de fé. Nossa Senhora é mãe do Cristo todo, né? Ela não é mãe apenas de parte de Jesus, só da sua dimensão humana. Maria é mãe de Deus. A partir do momento em que Deus, o Verbo encarnado, né, é gerado no ventre de Maria, Maria se torna mãe do Filho de Deus e, por consequência, mãe de Deus, né? Isso, claro, por graça e por desígnio divino. No início da igreja, né, padroeces mesmo, havia uma grande confusão e isso permanece até hoje. Algumas igrejas mesmo protestantes têm uma grande dificuldade de aceitar. Sim. Eles dizem, Maria é mãe do Cristo homem, Maria não é mãe de Deus. Mas esse dogma traz como verdade, não, ela é mãe de Deus, porque você não separa Jesus da sua divindade e a sua humanidade. Ele assumiu tanto a nossa humanidade que o Deus se fez homem. Deus não só interpretou um papel de homem quanto esteve entre nós. Deus assumiu a humanidade e Maria gera o Cristo divino e o Cristo humano. Então, eu tenho a impressão de que às vezes as pessoas, os cristãos não percebem, entendem que esse é um dogma primeiramente cristológico, né? Ele se refere a Jesus em primeiro lugar, né? Porque se eu nego essa Theotokos, a maternidade divina de Maria, né, eu estou voltando aquilo que se chamava no começo do cristianismo docetismo, né? Aquele Jesus de Nazaré fez de conta que era gente, né? Mas ele podia dar show porque ele era Deus Todo-Poderoso, né? Aquilo que a teologia chama de kenosis, não, ele se aniquilou, né? Ele assumiu a nossa natureza humana. E talvez a velha filosofia ainda ajuda a gente, né, Camilo? Porque na filosofia diz, aqui está a pessoa, o meu eu, a minha consciência. Aqui está a minha natureza humana que nós temos, né? E de repente para Jesus vem a natureza divina também. Duas naturezas, mas um só eu. Uma só pessoa e Maria é mãe dessa pessoa. Exatamente. Né? E desde que quando você tem a consciência de quem é Jesus, qual é a missão que ele vem realizar, você também automaticamente se chega a definir quem é Maria na vida do Cristo. Qual é o papel que ela tem diante daquilo que Jesus, como Deus que assumiu a humanidade, vem realizar, né, em nosso meio. Quando a igreja então toma consciência que Jesus, né, é Deus, mas presente em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, também se chega à conclusão na fé que Maria é mãe de Deus e é mãe do Cristo homem. As duas humanidades, as duas dimensões presentes no Cristo, natureza divina, natureza humana, Maria é que gera esta realidade em seu filho.
E é interessante, até porque ter medo de dizer que Maria é mãe de Deus, entende? Porque você entende imediatamente que ela não é mãe do Verbo Eterno, né? O Verbo Eterno, gerado pelo Pai e pelo Espírito Santo, evidentemente que Maria, ela veio muito depois, ela é criatura, eles são criadores, né? Então, quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, é exatamente desse Deus aniquilado, feito nosso irmão, nosso Redentor, nosso Salvador. Mas é Deus que está ali, né? Não é uma parte humana e uma parte divina. Isso eu acho que é muito importante para nós, porque a nossa fé em Jesus nos leva exatamente a esse mistério da maternidade divina de Maria, né? E a nossa devoção, nosso amor a Maria nos leva sempre a reconhecer em Jesus uma verdadeira encarnação, né? E não um faz de conta, né? Uma demonstração. Não, ele encarnou-se para valer. Eu achava bonito vendo um filme aí como Nossa Senhora, ela tenta convencer o filho, meu filho, a sua origem é divina, está na hora de você começar a atuar, né? Jesus em dúvida, mas mãe, eu acho que não está na hora ainda não, ali nas bodas de Caná. E Maria fala, não meu filho, é agora. Começa porque você está ficando velho, você tem que fazer a sua missão, né? Era muito interessante ela convencendo o filho da sua origem divina e que ele deveria abraçar a missão a qual ele estava destinado e que acabou até mesmo na tragédia da cruz, né? E da mesma forma, né, como Jesus, o Verbo eterno, ele não é criado, ele é gerado no ventre de Maria. Maria, como mãe do Verbo eterno, ela também gera a fé no coração do filho, né? Essa dimensão bonita. Poderíamos até dizer, Maria é mãe da fé de Jesus, né? Ela coloca no coração dele a mesma confiança que ela sempre teve no Pai e na palavra do Pai. E creio que a gente pode tirar como conclusão para a nossa vida que esse dogma da maternidade divina de Maria nos dá uma certeza muito grande da sua maternidade em relação a toda a igreja e a todos nós, né? Se ela é mãe do Cristo, que é a cabeça da igreja, nós, como batizados, somos o corpo, né, formamos o corpo do Cristo, Maria automaticamente também é mãe da igreja, né, desta comunidade de fé. Maria continua gerando no coração dos cristãos a centralidade da fé em seu Filho Jesus, crucificado e ressuscitado. Por isso o Papa Francisco, né, há 3 anos, ele colocou sempre a segunda-feira após a festa a solenidade de Pentecostes, esta bonita festa, né, de Maria, mãe da igreja. Mãe da igreja, isso é importante para nós. Eu acho que São Leão Magno, não tenho muita certeza, ele dizia para a gente assim, olha, ele se referia mais ao Natal, mas ele dizia, Cristo, nosso cabeça, nasceu, né? Mas a igreja continua em dores de parto. O corpo, que somos nós, ainda não nascemos totalmente, né? Nós estamos ainda nesse ato de nascimento, né? Para formarmos um só corpo com o Cristo, né? E da mesma forma que Maria é a mãe dessa cabeça da igreja, ela é a mãe do corpo todo, né? Filho, eis aí a tua mãe, né? Ela gera para a fé todos aqueles que acolheram o Evangelho do Cristo e se dispõem aí a acreditar e a segui-lo, né? E eu acho tão importante que não se trata de dar um título, uma homenagem à Nossa Senhora, entende? Ah, a Senhora é nossa mãe. Não, é uma realidade, né, que brota exatamente do mistério da encarnação e ali aos pés da cruz Jesus confirma, né, esse mistério da maternidade, que eu dizia, maternidade divina e maternidade humana de Maria em relação a nós. Por isso que ela ocupa esse lugar tão importante na vida da igreja, né? E como o dogma da maternidade divina de Maria está presente em nossa oração, em nossa devoção. Quando você vai rezar a Ave Maria, a primeira parte é bíblica, né? A saudação do anjo a Nossa Senhora. Mas a segunda parte nós já iniciamos, Santa Maria, Mãe de Deus. Então dizer que ela é Mãe de Deus está presente em nossa oração diária, quando rezamos aí em nossa devoção. E chamar Maria de Mãe de Deus deve renovar também no nosso coração aquela verdade que lá no alto da cruz Jesus deixou, né, para o discípulo amado. Aqui está a tua mãe. Então recorrer a Maria também como nossa mãe na fé, a mãe que nos faz aí perseverar com Cristo como ela perseverou até o momento do Calvário para poder acolher aí o Cristo ressuscitado na manhã pascal. E creio que é tão importante, né, que esse considerar Nossa Senhora e invocá-la como Mãe de Deus, né? E ter Maria como sendo, assim como as nossas mães, né, um ponto de encontro, né? Seria tão bonito que no ecumenismo aquela cozinha de Maria fosse o ponto de encontro de todos os cristãos, né? Que nos encontramos aqui, estamos juntos com o seu filho e aqui está aquela que é mãe de Jesus, então é minha mãe também. Aliás, a gente tem até um costume de vez em quando, né, de às vezes tratar como mãe alguma pessoa que nos trata com muito carinho, com muito amor, né? A gente trata como mãe
E dentro de certas famílias eu vejo que até o maridão chama A mulher esposa de de mãe. mãe, exatamente. Ô mãe, né? Então é muito importante essa dimensão bonita da maternidade divina de Nossa Senhora. E nessa maternidade divina, eu acho que ela se relaciona, nós já nos referimos, diretamente aos discípulos, aos seguidores de Jesus e a toda a igreja, né? É alguma coisa que necessariamente passa por toda a igreja. Agora, talvez falte para nós católicos explicitar melhor, entende? Que toda a nossa veneração, amor, dedicação a Maria é um amor que passa por Maria para chegar ao mistério do seu Filho, da nossa redenção. Acho que duas dimensões fundamentais em Nossa Senhora é esta Maria, mulher da fé. E justamente por ser a mulher da fé, ela está disponível para Deus, né? Ela acolhe a palavra, ela abraça o projeto de Deus em sua vida. E Maria como mãe. E hoje em nossa devoção, né, Padre Ulisses, nós justamente buscamos Nossa Senhora na condição de filhos que, feridos, angustiados, sentindo medo, sofrendo, precisamos deste colo, né? Precisamos deste carinho materno de Maria. Mais ainda nessa pandemia. Exatamente. Como crianças, o momento que a gente mais buscava a nossa mãe é quando algo doía no nosso corpo, quando correndo, chutando bola, a gente levantava uma unha, caía, esfolava o bracinho, pulava, procurava, cadê o colo da mãe? Na dimensão da fé, eu acho que também a gente vive essa bonita experiência de Maria como mãe. No momento em que algo mais dói, seja no corpo, na carne, ou na alma, no coração, a gente procura o colo de Maria. E a gente faz a experiência desta mãe que cuidou do Cristo, no momento da cruz esteve ao lado dele, e que no momento da nossa cruz sempre estará ao nosso lado também. Exatamente, né? Eu acho que esse cuidado materno de Maria é que até certo ponto explica ao longo dos séculos tantas manifestações de Maria, né? Porque é importante também que a gente saiba que nem todos os títulos de Maria são dogmas, né? Fátima, Aparecida, Lourdes, né? Não são dogmas, mas são assim manifestações maternas da mãe preocupada Exatamente. com quem está doente, com quem está precisando escapar de um risco imenso, povos vivendo em guerras, e ali está a presença de quem é mãe. Eu estou com vocês. Sabe que às vezes eu penso, Camilo, que Nossa Senhora passou por uma dificuldade muito imensa, passa, aliás, por dificuldades imensas, que a gente acha, Nossa Senhora não me acudiu, né? Mas eu fico pensando, ela estava ao lado do filho e não pôde acudir o filho, né? Aquela sensação de impotência e de solidariedade. Estou aqui, gostaria de arrancar meu filho da cruz e não consigo, né? Eu acho que é algo que acontece também nessas manifestações de Nossa Senhora, na nossa devoção. Muita gente fala, não está acudindo a gente, fiz novena, fui Aparecida, acendi vela, fiz isso, aquilo, não aconteceu nada. Eu acho que a gente não entende que essa solidariedade de Maria vai além daquilo que está me acontecendo nesse instante, vai para a minha existência toda, o que a existência significa, né? E Maria está enxergando a vida da gente, né? Eu acho que a dimensão bonita, ela é mãe e ela está presente. É. E a presença dela faz com que a dor, por maior que seja, não roube o que a minha vida significa, né? As nossas mães, quando éramos crianças e diante de uma enfermidade que precisávamos talvez até ficar hospitalizados, se pudesse, a nossa mãe assumiria a dor no nosso lugar, né? Ela sentiria aquela dor de dente, aquele mal-estar. Maria, ela está nessa dimensão bonita, né? Ela não tem a missão de tirar, mas ela tem que dizer, eu estou carregando você no colo e juntos nós vamos passar e nós vamos vencer este momento difícil. Acho que é essa a presença fundamental de Maria como mãe na nossa vida de discípulos de Jesus, né, na nossa vida de igreja. Ela permanece ao nosso lado e estará conosco até o fim. E certamente, entende? Seria tão bom que nós todos, mesmo cristãos, pudéssemos olhar para Maria e dizer mãe. Ela agradece qualquer outro título que possamos dar a ela, rainha, padroeira e todos aqueles títulos assim altissonantes, mas eu acho que aquilo que enche o coração de Maria é dizer mãe. A hora que ela escuta isso, é o que ela falou, essa é a minha missão, foi isso que o filho me pediu, essa eu quero levar em frente. E tomara que essa mãe nos unisse a todos nós cristãos, nos levasse assim ao diálogo, nos levasse a viver buscando a paz, a justiça juntos, de mãos dadas, não é mesmo? A superar essas coisas mesquinhas que às vezes nos separam, para que a gente pudesse se unir no essencial. O essencial é o reinado de Deus no coração do ser humano, dentro da sociedade, no mundo todo, né? E tudo isso, tudo que é vida, não se faz sem pai e mãe. E é por isso que também Deus quis que para tudo aquilo que é a evangelização, tudo aquilo que é o reinado de Deus no mundo, tenha um pai, tenha uma mãe.
E é o que nós queremos pedir a Nossa Senhora, agradecendo ao Padre Camilo esse momento que tivemos. Muito obrigado, Camilo. Eu que agradeço, Padre, pelo convite. É sempre uma alegria falar de Nossa Senhora. Exatamente, né? E agradecendo também a você, meu querido irmão, minha querida irmã, sócio da Academia Marial. Nunca esqueça, você pode entrar como sócio da Academia, viu? Convidando mais uma vez você para o nosso 14º Congresso Mariológico, agora em maio, de 18 a 21. Faça a sua inscrição de verdade para você participar de coração, e a gente vai lidar com esse tema bonito, Nossa Senhora, Eucaristia, a luz do Magnificat. É um tema belíssimo. Venha participar com a gente. Quanto mais você ficar conhecendo Maria, mais você estará amando Jesus, e mais Jesus ficará satisfeito com você, e mais Jesus vai fazer aquilo que Ele sempre fez. Ele pode transformar a água, até às vezes uma água já meio estragada, Ele é capaz de transformar num vinho saboroso. No melhor vinho. Melhor, dar sentido para a sua vida. Muito obrigado. Fique com a bênção de Nossa Senhora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.